gente, finalmente eu vim trazer esse vídeo pra vocês, que é como que foi a minha viagem lá no Rio e como foi tirar o visto, a entrevista e tal. Eu não vou contar passo a passo como faz pra tirar, porque eu realmente não sei, né, como eu não contei no passaporte, mas eu vou dar algumas dicas e falar por cima do que eu sei e tal. Então, a agência com a qual eu vou viajar, ela fez tudo. A gente só teve que levar os documentos e comparecer lá na hora para eles preencherem uma lista que tem que preencher. No fim ficou R$696, porque a agência cobra R$200 só para fazer isso, que eu achei um absurdo, mas... E R$496 a taxa que tem que pagar para o consulado americano para você conseguir marcar e ir lá tirar seu visto. Bom, que eu saiba, tem postos consulares no Brasil só no Rio de Janeiro, que é o que eu fui, São Paulo, Brasília e Recife. É bom, igual a Carol, que foi a pessoa lá na agência que cuidou dessa parte da minha viagem, ela deu pra gente um papel com muitos documentos pra gente levar. Alguns a gente até nem conseguiu, mas é bom sempre levarem documento de carro, da casa, a renda. Gente, vocês não podem esquecer, porque foi a única coisa que a mulher pediu pra mim. Tipo, se forem seus pais que estiverem pagando a viagem de vocês, a renda dos dois, que ela pode pedir dos dois. No caso, ela pediu só da minha mãe. Passaporte com visto, se algum familiar seu tiver, irmão, ou seu pai e sua mãe já tiverem viajado pra fora, é bom levar. E essas coisinhas assim. Mas, então, vou contar, né, como foi andar de avião pela primeira vez. E, gente, foi muito legal. Só dá assim, uma coisa meio ruim na hora que ele acelera pra decolar. Mas depois disso, é muito amor, é até melhor. Assim, não é melhor que viajar de ônibus, porque eu amo viajar de ônibus. As pessoas, tipo, ficam surpresas quando eu falo isso, mas eu adoro ficar balançando dentro do ônibus. Gente, eu sou muito estranha. Mas é muito gostosa a sensação. A vista é maravilhosa. Principalmente quando tá chegando no Rio de Janeiro, porque ele vai um pouco, assim, pra dentro do mar, pra ele poder pousar. Aí a gente vê, tipo... Porque eu nunca tinha ido no Rio, né? Então a gente vê a praia, vê o Cristo, vê os pontos turísticos mais famosos de lá, alguns, né? E é muito legal, eu adorei muito. E a pior parte não é decolar, a pior parte é pousar. Pelo menos pra mim foi, né? Na primeira vez que a gente chegou no Rio. Quando freia o avião, dá uma impressão muito ruim. Eu não gostei muito não. Mas fora isso, foi maravilhoso. Aí a gente chegou no Rio, no aeroporto Santos Dumont, e a gente esperou lá, assim, uma hora mais ou menos. A gente saiu daqui de BH, era 9h40 mais ou menos, mas da minha casa eu saí, eram 5 e pouco, quase 6 horas, porque de Betim até Belo Horizonte é longe e até Confins mais longe ainda. Então a gente saiu lá do aeroporto de Confins e até chegar lá foram umas 3 horas, né, daqui da minha casa. Gente, morar em Betim é o fim do mundo. E a gente chegou lá no aeroporto, ficamos lá 1 hora mais ou menos, e a gente foi andando a pé. E eu queria tirar foto de muita coisa, mas minha irmã não deixou, porque ela falou que eu não deveria tirar minha câmera no Rio de Janeiro. E eu já morro de medo de andar com ela aqui em Belo Horizonte, imagina lá então. Né, gente? Se roubarem minha câmera, vão levar a minha vida toda junto, porque é a melhor coisa que eu tenho. Então eu não tirei, né? Por isso que a gente já viu a postagem que chama Azul Cor do Céu e Paixão Cor do Mar, que são as fotos do Rio. Viram que só tem foto da praia. E então a gente foi andando a pé até o consulado. Fomos vendo um tanto de coisa legal e tal. E é pertinho do aeroporto até lá. Não deu...
eu acho que não deu nem 10 minutos a gente andando, né, a pé. E chegando lá, a gente tava morrendo de fome, tinha uma padaria lá perto, a gente lanchou lá. E muita gente que tava nessa padaria tava tirando visto também, e tinha gente muito irritada porque teve visto negado. E aí já bateu aquele nervoso, né? Eu já nem tava nervosa e tal, mas bateu aquele nervoso. Porque aqui em Belo Horizonte, quando a gente foi no solicitante ao visto pra tirar a foto e pegar as digitais, como eu tenho 17 anos, eles falaram que a minha mãe não poderia entrar comigo, que eu ia entrar sozinha. E lá no Rio, que seria a mesma coisa. Então aqui em BH, eu entrei sozinha pra tirar as fotos e pegar as digitais, mas não foi muito apavorante, assim, né? Porque não tinha nada muito comprometedor. E assim, a Carol conseguiu marcar aqui em BH sexta-feira e no Rio terça-feira. Com certeza tem que ir no solicitante ao visto, né? Mais próximo de você, né? Marcar pra pegar a foto e as digitais antes de marcar numa dessas outras 4 capitais que eu falei. Porque senão você vai chegar lá e não vai ter jeito. Mas enfim, voltando. Aí a gente tava nessa padaria e tinha muita gente saindo de lá com visto negado. E eu já fiquei muito nervosa. E assim, aí a gente comeu lá na padaria normal, super devagar, porque ainda tava muito cedo. E aí a gente foi pra fila. A fila tava enorme do lado de fora. E as pessoas estavam, tipo, passando a gente na frente porque as pessoas dos outros horários não foram. Ou chegaram lá mais cedo e eles passaram elas na frente também. Mas sorte da minha mãe, ela não queria andar de avião. Mas sorte dela, mas sorte minha, né, na verdade, e dela também, porque ela tá pagando a viagem. Quando chegou lá, o carinha da fila disse que eu não poderia entrar sozinha, porque eu só tenho 17 anos. Né? Então, se minha mãe não fosse, a gente estaria meio ferrada, né? Seriam já uns 5 mil reais jogados fora, porque era isso que ela já tinha pagado mais ou menos da viagem. Mas como ela foi e tal, ela entrou comigo e lá dentro tava super lotado. Aí quando a gente entra lá dentro, a gente vai numa filinha, aí tem uns 4, não, tem 2 guichês pra recolherem sua digital e eles olham um negócio atrás do passaporte. Aí depois que você passa nesses guichês, você volta pros bancos, que é onde é a fila, porque a fila corre sim pelos bancos. Então tem 2 fileiras, a da direita e a da esquerda. A da direita é pra quem acabou de chegar e a da esquerda é que já foi andando. A fila ficou parada mesmo, desde quando eu e minha mãe chegou, muito tempo. Tipo, uma meia hora ou mais. Depois, quando começou a andar, foi super rapidinho. Eu acho que eles estavam em horário de almoço e tal, porque meu visto estava marcado pra 10 e alguma coisa, mas só que até a fila andar, aí foi atrasando. E quando gente, a minha mãe conversa com todo mundo. Aí a gente sai de Minas Gerais, vai pro Rio de Janeiro e minha mãe encontra uma mulher de Minas Gerais na fila. E ainda fica conversando, tipo, elas nasceram em cidades vizinhas e essa mulher é amiga de uma das melhores amigas da minha mãe. Até isso ela conseguiu descobrir. Mas aí a gente foi conversando com essa mulher, ela era super legal, e com uma outra família do Paraná, que eles iam pra Disney também. E aí o cara mandou a gente esperar no guichê 6. E tinha uma menina fazendo, né, entrevista pra conseguir o visto dela, e ela conseguiu. Aí a gente esperou um tempinho e a mulher chamou a gente, eu e minha mãe. E aí ela pegou meu passaporte e perguntou se eu ia viajar sozinha, né, em relação à minha mãe, porque ela não entregou passaporte nem nada. Aí a gente respondeu que sim, ela perguntou para onde eu ia, aí eu respondi Disney em Nova York. Perguntou
Aí ela olhou lá no computador, perguntou quando eu ia, na verdade. Aí eu respondi em julho. Aí ela olhou no computador e perguntou se era presente de aniversário. Eu achei isso uma gracinha, porque meu aniversário é dia 11 de julho, né? E eu vou sair pertinho dessa data. Minha mãe não quer deixar eu falar que dia é, porque minha mãe é super paranoica com essas coisas. E eu também sou um pouquinho, mas já saiu o dia que eu vou viajar, o nome do grupo, e eu tô super ansiosa, porque tá chegando. Né? Falta mais de um mês ainda, mas tá chegando. E ela perguntou se eu ia com escola, alguma coisa assim. Aí eu falei que eu ia com a agência. Ela perguntou se eu estava fazendo, se eu ainda estudava. Perguntou onde eu estudava. Aí eu falei que eu não estudava mais, que eu já tinha formado, mas que eu estava fazendo um cursinho preparatório pro vestibular, que foi como a Carol pediu pra me falar. E ela perguntou quando o cursinho ia acabar. Eu respondi que era em outubro, né, porque acaba um dia antes do Enem. No caso, acaba quinta-feira, porque na sexta não tem aula. E perguntou quem ia custear minha viagem, que no caso seria minha mãe. E pediu a renda da minha mãe. A gente entregou e tal. E ela perguntou pra minha mãe qual que era o cargo dela. E minha mãe não sabia qual era o cargo dela. Tipo, fugiu, né, na hora. E, assim, a mulher que tava atrás dela começou a olhar um pouco, assim, desconfiada, com uma cara mais fechada e tal. E ela também fechou um pouco, né. E, assim, aí minha mãe lembrou. Aí ela falou, aí ela só olhou os papéis pra ver quanto que minha mãe ganhava e tal. E aí ela fechou, ela deixou o papel, né, devolveu o papel. E falou, seu visto foi concedido, boa viagem. E, gente, aí sim eu respirei, né, porque eu acho, não sei, eu dei um suspiro, sabe, aquele de alívio. E foi muito bom aquilo acabar, até porque eu tava super apertada pra ir no banheiro e não podia ir caso eles chamassem, né, mas, assim, como eu já disse, ela é um amor de pessoa. Eu não sei se eu já disse, mas ela é um amor de pessoa. E, assim, gente, se vocês forem pra Disney, por exemplo, não tem por que ficar muito nervoso em relação a tirar visto, porque é super tranquilo. Ainda mais se for com agência ou alguma coisa assim, porque é muito mais difícil eles negarem. E, sim, se vocês tiverem com os papéis todos arrumadinhos e tal, tudo em ordem, tudo válido, também não tem muito motivo porque eles negarem esse visto pra vocês. Se vocês tiverem ouvido esse barulho, ao termo foi um foguete. Mas enfim, foi muito legal lá. Assim, a mulher foi super atenciosa, um amor, né? Ainda mais quando a gente não tava conseguindo entender a pergunta dela, que era se minha mãe queria custear a viagem. Foi muito complicado entender, ela teve que responder repetir umas 4 vezes. E porque lá todos são americanos, né? Então, eles aprenderam a falar português. Então, o sotaque deles é realmente um pouco... Algumas palavras não a gente, assim, entende, mas com um pouco de dificuldade. E depois disso, a gente foi pra praia de metrô, a gente foi pra Copacabana. Eu acho que foi pra Copacabana, né? Minha irmã disse que era. E a gente andou de metrô. Eu acho que eu já falei que a gente foi de metrô, né? Mas enfim, a gente andou de metrô. E é muito legal andar de metrô lá no Rio, porque aqui em BH, primeiro, o metrô não é debaixo da terra, ou em túneis, né, não sei. E segundo, ele é muito lento. E lá, ele é super rápido, né, lá no Rio é muito rápido. E o metrô é muito bonito. O novo, né, porque minha amiga tá falando que tem o novo e o velho. A gente andou no velho, mas o novo é muito bonito, eu fiquei, assim, apaixonada, né, pelo metrô. Né, coisa esquisita, mas foi super divertido. A gente foi a pé e do metrô até a praia é uma vida.
E o meu tênis, que era novíssimo, que eu comprei pra levar pra viagem, machucou muito meu pé. E a gente chegou lá na praia, a gente não tinha levado toalha nem nada. Então a gente ficou lá em pé um século olhando para as ondas, porque não podia nadar, porque o mar estava muito violento. E quem viu a postagem, né, viu as fotos, as ondas, tipo, enormes. Mas, assim, acho que compensou muito. Só foi muito ruim ter que ir e voltar no mesmo dia. A gente ficou na praia mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, ou até mais que isso, porque o voo estava marcado para 7h22 da noite. E quando a gente voltou pelo metrô também, a gente voltou a pé, em pé. E quando a gente chegou no aeroporto, a perna nem os pés de ninguém tava aguentando mais. Meu celular já tava acabando a bateria. A internet, porque eu coloquei crédito na Oi, não quis pegar de jeito nenhum. E a TIM, eu, sei lá, olhava o Twitter e já acabava a internet, então eu tive que refazer o pacote umas 3 vezes, então já foram os R$10 de crédito, só num dia. Mas foi muito legal, se eu precisar fazer de novo eu farei, né, ir no Rio ficar só um dia, mas eu espero poder ficar mais. E foi isso, né, o meu dia. Então, como eu disse, gente, pra tirar visto não precisa ter nenhuma preocupação, principalmente se você for pra Disney. E, assim, não fiquem nervosos, almocem, lanchem antes pra não passar aperto, tipo fome e essas coisas, pra não ficar irritado. Presta bastante atenção no que o entrevistador vai falar, porque igual, tipo, essa que me atendeu era um amor, mas o que tava do lado tava tratando o cara de uma forma tão rude, assim, sabe? Ignorante, que eu fiquei super com medo de ir com ele. Então, tome bastante cuidado com isso. E na internet também tem várias outras dicas que vocês podem fazer. Tem agências que já preenchem essa ficha, né, que eu falei que eu tive que pagar R$200 pra minha agência preencher. Tem algumas outras que fazem só isso, elas podem até cobrar mais barato. Sim, se você não mora numa dessas 4 capitais, tem agências também que levam só pra isso, levam no consulado. Espera fazer, todo mundo, né, fazer a entrevista e vem embora com esse grupo que eles levaram. E, assim, quem ainda não tem 15 anos, provavelmente não precisa ir, né, se a pessoa, igual uma pessoa que eu conheci que vai comigo nessa excursão, ela não precisou ir no Rio de Janeiro. Ela fez tudo aqui em BH mesmo, porque como ela tem só 15 anos, o visto dela foi aprovado daqui mesmo, né, então tem essas vantagens de ganhar esse presente com 15 anos. E se vocês tiverem menos de 18, não vão sozinhos, porque pode acontecer deles não deixarem você entrar. E o visto não tá aqui comigo ainda, ele já chegou, mas tá lá na agência, porque pedi pra entregar lá. Pra mim mostrar pra vocês, então não tem como. E, gente, é isso. Eu amei, como eu já disse, né, amei andar de avião. Eles deram bala fine, a gente foi de azul. Eles deram biscoito de polvilho, bala fine, um biscoitinho doce, que é ao leite. Deram Coca-Cola, que eu não quis, suco de laranja e água. Você podia pegar tudo se você quisesse. Eu só não peguei a Coca-Cola. E a gente chegou em casa, não era nem 10h30 ainda. E eu fiquei, assim, surpresa, né, que tinha como fazer isso, sair de casa às 6 horas, ir no Rio de Janeiro, ficar o dia inteiro lá, voltar e chegar, e ainda não ser nem 10h30. Mas foi muito divertido o dia, embora eu tenha chegado, não tenha aguentado andar mais em casa. Minhas pernas estavam acabadas. E, bom, eu fico feliz, né, porque eu consegui o visto. Poderia ter chance de eu não conseguir sim, porque do mesmo jeito que eles não têm motivo pra te negar, eles não têm motivo pra negar também, e se eles não forem com a sua cara, eles vão negar. E
Bom, como eu já disse, eu não falei muita coisa especificamente sobre o visto, mas na internet tem muitas outras dicas maravilhosas que eu até vi antes de gravar esse vídeo. Então é isso. Até o próximo